Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Tudo bem, Marquinhos? Como é que você tá? Tudo bem, boa noite. Primeira Boa live, noite. primeira live eu também apanhei, pô. Faz parte, né? Pô. Primeira Essa... live, primeira live o vídeo parou, eu falei, cara, por que aconteceu? Aí o pessoal explicou que dura 1 hora a live, né? Enfim, teria que começar de novo, mas eu não sabia disso. Enfim, fui É, aprendendo. tempo moderno aí, agora é época de quarentena, a gente vai descobrindo novas ferramentas, né? Com certeza. Mas vamos lá, Vitor. Eu sempre explico pro pessoal o porquê da live, explico um pouquinho do Projeto Fênix bem rápido, resumida. Você já conhece, eu também explico para os convidados, mas você já conhece. Então, o Projeto Fênix, pessoal, ele está fazendo 4 anos esse ano. Eu estou como coordenador da base lá do futsal do Fênix Queimados. Nós começamos com uma categoria e 15 atletas e hoje contamos com 6 categorias no futsal, do sub-7 ao sub-15 e agora também esse ano com o feminino adulto, ao qual eu sou treinador. E no campo, sub-11, 13 e o 15. Implementamos esse ano lá para disputar os torneios da Baixada e de Queimados. Temos uma parceria com o Botafogo, que durante a live o Vitor vai também citar e falar. É, e nesse período de quarentena, a gente da comissão, em reunião, decidiu fazer algumas ações com os atletas familiares, e entre elas a live. Então temos desafio de embaixadinha, desafio também de outros, outros movimentos especiais que eles inventam, enfim, assistir jogo de futsal, assistir jogo de futebol, enfim, várias ações, várias tarefas, treino de coordenação, e entre elas a live com convidados. E hoje nós estamos com a 13ª live aqui pelo Instagram. Já tivemos treinamento de goleiro, já tivemos sobre futebol feminino, já tivemos sobre psicologia do esporte, já tivemos também sobre o futebol lá na China, enfim, futebol feminino, tivemos já com a treinadora do Equador, a Emily, enfim, muitos temas. E agora com o Vitor para falar sobre captação e um pouquinho sobre a base lá, que ele tem a experiência no Botafogo de há alguns anos. Vitor Aurélio foi meu estagiário há algum tempo atrás, alguns anos, né, Vitor? Faz E tempo, né? faz tempo, faz tempo. Você não tinha nem cabelo branco e era mais magro, né? Mas vamos lá, Vitor. Se apresenta o pessoal que está assistindo aí, que não te conhece ainda. É, faz uma breve apresentação da sua profissão até os dias atuais. Então, boa noite para todo mundo que está assistindo. Já vi os amigos aí comentando, mandar um abraço para todos, os atletas também. Agradecer aí pela presença. Não dá para citar o nome de todo mundo, que é muita gente, eu vou acabar esquecendo alguém. Mas agradecer aí por estar nos assistindo, agradecer a vocês pelo convite, né? A gente já tem essa parceria aí já há bastante tempo, já estamos colhendo frutos dessa parceria, graças a Deus, e pretendemos que continue assim. Então, obrigado. Assistir algumas das outras lives também, é sempre bom durante esse período de quarentena a gente estar trocando ideia, a gente estar debatendo o esporte e movimentando, até também para que as pessoas não fiquem aí nesse ócio, né, dessa época, e a gente esteja sempre mantendo contato, apesar da distância, cada um na sua casa, respeitando aí toda a situação do vírus. Então, sempre interessante a gente estar fazendo isso aqui. Me apresentar, eu sou coordenador da captação nas categorias de base do Botafogo de Futebol e Regatas, né? Sou formado em Educação Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Comecei a estagiar com futsal no GQA com você, como você apresentou aí no início do vídeo, lá com sub-9, sub-11, sub-13, lá no GQA, depois Piedade, Montanha, Bom Sucesso, Portuguesa, sempre com futsal. Depois fui estagiar no futebol de campo lá no clube da terceira divisão, no clube de futebol do Rio de Janeiro, São Enio Farias, lá com você também, né? A gente teve junto lá nesse período. De lá fui estagiar no Botafogo em 2009 e tô desde 2009 direto no Botafogo. Tive a felicidade de concluir minha faculdade, de ser efetivado após estágio. Fiz outras funções dentro do clube também, né? Fui coordenador de categoria, coordenador das franquias, da escolinha da base, do departamento internacional, do projeto social e há mais ou menos 5 anos estou nessa parte de captação de atletas, coordenando o departamento lá da base do Botafogo. Vitor, antes, o pessoal que está assistindo pode fazer pergunta, eu vou estar anotando aqui. O Vitor não precisa se preocupar, que eu vou estar pegando as perguntas enquanto ele fala, enquanto ele explica.
para estar no momento oportuno passando pelas perguntas e ele poder também esclarecer as dúvidas de quem estiver assistindo. Então pode ficar focado na live, no que você estiver falando, que aqui nos comentários eu vou pegando e vou organizando aqui, tá certo? Mas vamos Perfeito, lá, fechado. Vitor. Você falou aí, você tem então, pouco tempo de Botafogo, né? 11 anos esse ano, né? Pouquinho de tempo, né? Esse ano, desde 2009 lá, passando por essas funções e começando como estagiário lá atrás, ainda fazendo faculdade. Então, tive a sorte de trabalhar com grandes profissionais lá. Pude aprender bastante lá com cada um deles. Alguns estão até assistindo aí a live. Então, assim, foi uma formação muito, muito interessante e está sendo, né? A gente está sempre no processo de aprendizado, está sempre aprendendo. E lá a gente tem um corpo técnico muito bom, a gente consegue trocar bastante e aprender bastante. Show de bola. Vamos lá. Passa um pouquinho da sua experiência, essa questão, você falou que é coordenador de captação, como que os clubes grandes fazem para captar esses jogadores, claro, focando um pouco, dando exemplo das ações do Botafogo, para que os atletas saibam como que funciona isso. Então, a gente, dentro do clube, tem um documento orientador, né, que tem o perfil de atletas do clube. A gente faz a captação, a gente procura estar acompanhando todos os campeonatos, dentro do possível, né, claro, acompanhando todos os campeonatos, seja de futsal, seja de futsal, seja de futebol de campo. A gente busca estar presente observando os atletas que se destacam dentro daqueles campeonatos. Primeira divisão, no caso de campeonatos da federação, a gente acompanha a primeira, segunda, terceira divisão, sem subestimar, sem menosprezar nenhuma divisão, porque mesmo que o nível, logicamente, um pouco mais baixo dos jogos, a gente consegue ainda encontrar bons atletas naquele nível, então a gente tenta sempre, dentro do possível, acompanhar o máximo possível de campeonatos, né, de divisões e de modalidades também, seja no salão, seja no campo, seja no futsal, e abranger a maior área possível. Então a gente busca estar sempre em vários lugares do Rio de Janeiro, vocês lá na Baixada Fluminense, na Zona Oeste, fora do Rio também, a gente está sempre viajando para estar acompanhando, né? E nós temos hoje no Departamento de Captação uma rede de contatos, parceiros e projetos que a gente está sempre mantendo contato, sempre visitando, observando os atletas, né? E depois disso a gente avalia eles com calma, treinando lá com a gente no Botafogo, nas dependências do clube. E essa captação que é feita nesses campeonatos sempre feito com profissionais, claro, lá que trabalham com vocês. Esses profissionais fazem relatórios e tudo mais. O que vocês se destacam mais para poder estar destacando o atleta para estar convidando para fazer um período de adaptação lá com vocês? Sim, então, a gente busca observar o máximo possível, né, abranger o máximo possível aí de território, de lugares, e temos no departamento de captação não só eu, mas temos mais funcionários, mais 3 funcionários, temos o Matheus Monteiro, temos o Humberto e temos o Marco também trabalhando lá com a gente, né, e a gente faz essa função aí de estar rodando aí o Rio, o Brasil todo, para estar observando os atletas. Então, todos eles, a gente sempre tem um relatório a cada observação que a gente vai, os atletas que se destacaram, das características, né, daquilo que aconteceu no jogo, e com esse relatório a gente define pela seleção dos atletas, né, e depois disso eles passam por outro processo de avaliação, dependendo daquilo que a gente viu na observação do atleta. Então, a gente mantém sempre isso atualizado para estar alimentando o nosso banco de dados. E qual o perfil que o Botafogo busca nessas observações assim? Cada clube, claro, tem seu perfil, né? A gente vê clubes, enfim, paulistas com jogadores muito fortes, enfim. Outros mais técnicos, mais franzino, mais técnico, enfim. Qual o perfil que o Botafogo busca de atleta para compor seu elenco ainda nas categorias de base? Então, a gente pesa prioritariamente pela parte técnica do atleta, né? A técnica dele com a bola, a relação dele com a bola, isso para a gente é primordial, é o que a gente busca lá. Então, cada observação dessa que a gente vai, né, que a gente a todos os lugares, e a gente observa também todas as categorias, né? A gente faz avaliação desde lá de sub-8 até a gente observa até sub-20. Então, a gente busca sempre o atleta técnico, aquele atleta que tem uma boa relação com a bola, um atleta que
dentro do perfil que a gente busca, ele tenha características, né, de intensidade, né, de participação no jogo, um atleta de personalidade, de comprometimento. É isso que o Botafogo busca hoje, um atleta que tenha esse perfil que vai se enquadrar no nosso modelo de jogo, né? Então a gente busca sempre reparar na relação com a bola do atleta, no comportamento de jogo dele, seja na fase com a bola, seja na fase sem a bola, né? Tanto na fase ofensiva quanto na fase defensiva, como ele se comporta, se é um atleta que está sempre sendo participativo no jogo, buscando o jogo, chamando a responsabilidade. Então, assim, o que a avaliação nossa é sempre individual. Dependente do resultado do jogo, às vezes o time está perdendo de 4-0, mas tem um atleta naquele time que perdeu de 4-0 e tem qualidade, se destacou. Então, sempre pelo que o atleta demonstra mesmo, das atitudes dele com a bola, se é um atleta de personalidade, que busca o jogo, né, que aparece para receber, que tem cidade alta, que se já perde a bola, já pressiona para marcar. Enfim, todos esses comportamentos de jogo do atleta, né? E aí, se a gente for falar minuciosamente aqui, a gente vai ficar até amanhã falando, mas são esses comportamentos individuais de cada um que a gente busca analisar ali a cada jogo que a gente vê. E é lógico que dentro do nosso trabalho aqui a gente sabe que não é um jogo, não é um coletivo, não é um treino que a gente vai conseguir definir. Então a gente também faz uma espécie de monitoramento desses atletas, a gente sinaliza, coloca no radar, vai acompanhando, tenta ver outros jogos, tenta ver outros treinos, né, para a gente poder definir, porque nem sempre no jogo a gente consegue ver todas essas características que eu comentei agora. Ainda mais que naquele jogo a criança pode estar nervosa ou pode não estar bem naquele dia. Se acontece com adulto, imagina com a criança, né? Então tem que ser algo... Exatamente, assim, tem várias situações que influenciam na avaliação, né? Às vezes a qualidade do campo, às vezes naquele dia estava chovendo, naquele dia ele não estava bem, naquele dia ele estava machucado. Então, assim, a gente não pode avaliar só por um dia, justamente por isso que a gente tem um processo de avaliação, dentro desse processo, um monitoramento que a gente faz, ou quando vai treinar lá com a gente também no clube, também a gente não avalia só por um dia, são mais dias de treino, justamente porque a gente possa avaliar melhor, ter uma avaliação mais fidedigna, mais justa possível aí, de cada atleta. Então, dessa forma, a gente consegue buscar isso, entendeu? Justamente porque a gente sabe que um dia só é pouco tempo, às vezes naquele dia o atleta não conseguiu mostrar, ou também, tanto positivo quanto por negativo, né? Às vezes naquele dia ele foi muito bem e a gente tem que continuar acompanhando para confirmar essa avaliação ou não. Entendi. E aí, cita um pouquinho essas parcerias que vocês têm. É óbvio que não tem só com o Fênix Queimado, mas cita um pouquinho da importância de ter parcerias em alguns locais, enfim, para que possa estar captando mais atletas e descobrindo cada vez mais talentos para o Botafogo, enfim, ter essas categorias de base. Então, a gente no departamento tem mapeado uma rede de contatos, né, de escolinhas, de projetos, de clubes e profissionais que trabalham com futebol, que são parceiros nossos, né? Dentro dessa rede de contatos, a gente está sempre que possível presencialmente lá observando, visitando, né, e retornando para, como eu falei, a gente monitorar, né, não só daquela visita lá que a gente fez, mas a gente continuar acompanhando. E quando não possível, a gente mantém contato com o professor, e é como a gente faz aí com o futsal do Fênix de Queimados, a gente sempre mantém contato com os professores das categorias para saber como os meninos estão rendendo aí, né, para complementar o que a gente vê aqui, a gente troca informação, a gente passa o que a gente está vendo do atleta treinando aqui com a gente aí para vocês, vocês passam também como os atletas estão indo aí para a gente, sempre que possível a gente busca estar presente para poder fazer essa observação em loco, né? Então a gente, até antes de acontecer isso tudo, aí a gente estava marcando novamente aquela visita minha lá a Queimados, né? A gente já teve lá outras vezes e estávamos agendando, né? Chegamos a fechar a data e aí infelizmente aconteceu toda essa situação aí do vírus e paralisou tudo, paralisou a cidade, a gente acabou não estando aí presente novamente, mas a gente está sempre em contato e sempre trocando, justamente por isso que eu falei, né? Assim, não é só o que a gente vê do atleta aqui, que é importante, mas também de como o atleta se sai aí no futsal, na realidade dos treinos e dos jogos por essa equipe deles aí, é como a gente mantém esse contato com esses profissionais dessa nossa rede de contatos. E aí a gente consegue abranger também uma área maior, né? A gente consegue multiplicar nossas avaliações, as nossas observações e estar presente em mais lugares, né? A gente sabe que jogador de futebol
tem bastante em vários lugares e a gente busca estar presente o máximo possível e caso não consiga, a gente tem essa rede de contatos aí para estar trocando informações com a gente sobre cada atleta. E não só informações, né, como você colocou, né, a questão do acompanhamento do atleta também nos projetos, nas parcerias, havendo a troca de informações, esses projetos terem também uma linha de treinamento, que a gente sabe, claro, cada um com a sua realidade financeira, estrutura de material e de profissional, mas sempre tentando levar para uma linha onde o atleta se desenvolva da melhor forma possível, onde o atleta ele não pense só em ganhar título, que é importante um atleta querer ser vencedor, né, um atleta vencedor, mas que nessa idade, quanto mais novo, né, 9, 11 anos, 13, aquela formação coordenativa, formação técnica. E aí eu queria que você passasse um pouquinho das dicas suas, né, para os atletas que estão assistindo agora, e são muitos, mas já te adianto que hoje a nossa live é que tem mais pessoas assistindo ao mesmo tempo. Vamos ver ao final quantos ao todo, mas já passamos de 40, agora tem um pouquinho menos de 40, mas foi a live que conseguiu bater mais gente ao mesmo tempo. Já teve live aí da treinadora da seleção que bateu 390 pessoas assistindo ao todo e não passava de 25, porque vai alternando, a pessoa vai caindo, vai trocando, vai saindo, volta. Sim, enfim. sim. Então, dá essa dica aí, dá algumas dicas para os atletas para que eles possam não só ser aprovados, que no primeiro momento pode ser aprovado e parece ser mais difícil, mas se manter e ter sucesso nas categorias de base. Então, dentro daquilo que eu falei do perfil de jogador que a gente busca, né? É interessante que o atleta ele esteja treinando aí na escolinha, no clube dele, seja qual for a situação que ele esteja treinando sempre em alta intensidade, sempre comprometido, né? Sem faltar, sem chegar atrasado, procurar ouvir tudo que o professor orienta ele, porque isso é bom para ele. E como a gente mantém sempre esse contato com os professores, né? Com os treinadores deles, a gente passa sempre o que a gente está buscando, né? O que ele está precisando melhorar, o que a gente viu dele, o que ele precisa melhorar. E como eu falei, a gente está sempre monitorando porque às vezes não é por um dia, não é por um treino, não é por um jogo que a gente vai definir uma avaliação de um atleta. A gente não pode ter esse preconceito, esse rótulo, né? Então a gente está sempre em contato, sempre monitorando, porque às vezes naquele jogo ele não foi bem, mas ele pode estar evoluindo. E aí, com esse contato com os professores, com os treinadores, e a gente, dentro do possível, retornando para observá-lo, o atleta retornando para treinar conosco no clube, a gente consegue ter um monitoramento a longo prazo da evolução do atleta, né, para ver se ele está se adequando àquele perfil que a gente busca. E assim, o mais importante é que o atleta ele demonstre essa qualidade com a bola, né, a técnica dele, a relação com a bola, a atitude, o comportamento de jogo, a tomada de decisão. E é lógico que, assim, eu falei tudo isso dentro do perfil, mas de acordo com a idade, isso varia. Isso varia. Então, assim, a exigência para um atleta sub-11, sub-9 não é a mesma para um atleta sub-17, sub-20. Então, a gente sabe, a gente tem que ter em mente na hora de avaliar que precisamos ter paciência com o atleta que é mais novo, ele não vai ter todo esse trabalho já definido e a gente vai fazer com que ele ganhe isso aqui ou não, a gente vai estimular para ver se ele consegue estar evoluindo dentro disso. Então, assim, o que a gente busca é estar sempre acompanhando, sempre monitorando. O principal é isso, que ele esteja treinando bem, se dedicando bem, para que quando chegue aqui no clube ele esteja num bom nível técnico, né? Tanto que, assim, você vê que em momento nenhum eu falei da parte física, a gente sabe que a parte física, de acordo com a idade, ela vai mudar, o atleta às vezes não está maturado ainda. Então, são coisas que a gente leva em consideração na hora de avaliar, né? Por isso que é importante a gente falar essa diferença, porque a gente sabe que não tem uma forma, não tem uma receita igual para todos os atletas, né? Sim, com certeza. Pessoal, pode mandar pergunta, estou anotando aqui, tá? Daqui a pouquinho já vai ter as perguntas de vocês. Já teve até pergunta do que está no nosso roteiro aqui. E aí perguntaram aí, mas enfim, estava no nosso roteiro, qual o conselho que se dá para os responsáveis, né? O que fazer, o que não fazer, que a gente sabe que os responsáveis, muitas vezes, na ansiedade de ajudar o atleta, a gente sabe muito bem que o pai ou a mãe quer o melhor para o filho, e muitas vezes acha que está ajudando e às vezes atrapalha. Não por maldade, óbvio, mas por não ter esse conhecimento. A gente até procura fazer lá palestras,
reuniões com as categorias, enfim, para estar sempre esclarecendo o melhor caminho a seguir para que esses atletas não sejam prejudicados, porque a gente sabe até de histórias de atletas que foram prejudicados até o profissional por posturas de pais que não souberam lidar com isso, né? Enfim, então qual é o conselho que você dá para os pais e o que eles podem, o que eles não devem fazer para que não prejudiquem e sim apoiem e ajudem os seus filhos a crescer na base? Calma aí que o Vitor sumiu um pouquinho, pessoal, ele vai voltar. Agora foi. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Estão zoando você aí que, pô, seus dados acabaram. Acontece. Época de crise aí, a gente passa por essa dificuldade, mas vai passar, graças a Deus. Show de bola. Mas vamos lá. Já temos 10 perguntas já aqui, ó. Passa aí o conselho para os responsáveis, o que eles devem e o que eles não devem fazer para ajudar e não atrapalhar os seus filhos a crescer na base aí e se tornar um profissional. Esse é sempre um assunto delicado, né? A gente sabe que a vontade dos pais é muito grande, né? Mas, assim, o principal, na nossa opinião, é que os pais estejam apoiando o filho e não passando cobrança, não passando pressão, né? A gente, por exemplo, quando a gente recebe os atletas lá em avaliação, a gente busca sempre deixá-los mais à vontade possível lá, para que o ambiente seja favorável para eles, né? A gente já sabe que já tem um monte de dúvida na cabecinha deles, e são atletas às vezes de 8, 9, 7, 10 anos. Quanto mais novo a gente sabe que mais complicado é, e como eu falei, até por isso que a gente não pode fazer avaliação em pouco tempo, a gente deixa mais tempo, justamente para o atleta se ambientar, se acostumar. Às vezes é atleta que vem de futsal, que nunca calçou uma chuteira, que ainda não sabe jogar no campo de grama, sabe que é diferente, né? Então a gente busca sempre ter isso em mente na hora da avaliação, e é importante que os pais, assim como a gente tenta não botar pressão na questão de... eles querem muito uma palavra, né? Aprovado ou reprovado. E é por isso que eu falei no início do vídeo do nosso monitoramento a longo prazo, da evolução do atleta. A gente acredita nisso, né? Então, assim, o principal é deixar os atletas à vontade, sem pressão. A gente sabe do sonho que está ali, a gente busca ser o mais cuidadoso possível com isso, justamente por saber desse pensamento das crianças, mas o importante é que eles estejam felizes ali, eles se sintam bem jogando, e não que aquilo passe a ser uma obrigação, uma cobrança, uma coisa que vai deixá-los insatisfeitos. A gente tem casos aí de atletas quando chegam lá mais para frente com 15, 17 anos, eles têm estresse por conta de pressão, por conta de resultado, de rotina, de cobrança. Então, é lógico que com a idade esse grau de cobrança e pressão varia, mas assim, os treinadores, eles buscam, a gente tem uma equipe por trás de tudo isso, de psicologia, de nutrição, de assistência social, para estar desenvolvendo o atleta, para estar evoluindo, e buscar tirar esse peso da pressão, né? Não adianta a gente fazer tudo isso aqui, o treinador sabe o melhor momento de falar com o atleta, a forma melhor de falar com o atleta, e aí o responsável, às vezes, quando sai do treino, ficar pressionando, jogar essa cobrança toda para o atleta, às vezes são atletas novos, né? O principal é deixá-los à vontade, deixar eles jogarem o futebol deles, é o que a gente busca quando a gente faz os treinos de avaliação lá, né? A gente deixa eles bem à vontade, justamente por isso. Nossa preocupação principal não é a definição positiva ou negativa, nossa preocupação principal não é essa. Justamente por isso que eu falei do monitoramento que a gente faz a longo prazo. A gente observa o atleta, às vezes não foi naquela vez, mas a gente continua acompanhando, continua monitorando, mais para frente o atleta está voltando. A gente tem vários exemplos aí conhecidos na mídia de atletas que tentaram várias vezes até conseguir. Então o principal é que os pais eles sejam parceiros, né, do filho e nosso, né? Então, assim, ter cuidado com a cobrança exacerbada nos atletas. A gente sabe que às vezes o atleta tá doente, está com algum problema. É importante comunicar isso para os professores, para os treinadores, não forçar para que treine mesmo assim, senão vai atrapalhar. Lá no Botafogo, da forma que a gente trabalha, não atrapalha em nada. Como eu falei, a gente busca sempre que o atleta esteja bem. Então, assim, se ele não está satisfeito, se não é o que ele quer, se ele está indo obrigado, se ele está indo pressionado, está saindo de casa já com medo, isso tudo vai influenciar na avaliação dele. E é justamente isso que a gente não quer, né? Então, os pais têm realmente que ser parceiros.
Lá no Botafogo a gente tem contato, os supervisores das categorias, né? Esses departamentos todos que você tem contato com os pais, justamente para estar próximo nessas situações e realmente ajudar. A gente sabe que realidade é que poucos vão conseguir chegar lá no profissional, né? Lá no final. A estrada é difícil até chegar lá, a gente sabe disso, muita coisa vai acontecer. E justamente por isso que acho que o principal não é a aprovação ou reprovação no momento, né? A gente tem atletas que são aprovados naquele momento, fica a base toda em time grande e às vezes quando chega no profissional ele acaba não virando jogador ou acaba não jogando naquele time grande e vai jogar em outro pequeno. Isso tudo faz parte do processo. E aquele que foi reprovado lá atrás, quando chega lá no profissional, está em time grande, né? Tem sucesso. Então, assim, é justamente isso que a gente tem que desmistificar, essa questão da resposta, da aprovação, da reprovação, onde tudo é um processo, né? As coisas vão acontecendo aos poucos, se não for daquela vez continuar treinando lá na sua escolinha, no seu projeto, no seu clube, para estar evoluindo, que vai ter sempre outras oportunidades e, logicamente, que se estiver bem preparado, nessas outras oportunidades vai alcançar o sucesso. Então, assim, são todos muito novos, são todos estão em formação ainda, né? Então, o importante é que não se preocupe com essa resposta, que aproveite a experiência, aproveite a oportunidade, aproveite a vivência de estar sendo observado por um clube grande, de estar treinando num clube grande, de estar tendo treinamento num clube grande, e aí também na escolinha, no clube, com seus professores, aproveite ao máximo tudo que os professores passam, porque isso é aprendizado, né? Isso faz parte da formação do atleta, e não só no futebol como na vida, né? A gente sabe que ao longo de toda a nossa vida, a gente vai estar passando por essas constantes avaliações. Você tá jogando no clube e já tá valendo. Voltou aí, Vitor. Tava batendo papo enquanto você não voltava. Então, eu tava ouvindo aí, só para concluir, até ouvi aí, já que o pessoal falou do Cafu, enfim, como eu falei, toda essa história a gente já sabe da mídia. Lá mesmo dentro do clube, a gente tem atletas que hoje estão lá no Sub-15, no Sub-17, no Sub-20, que já tiveram lá antes, que a gente já levou às vezes lá antes, já trouxe para avaliação no 11, no 13, e na época não ficaram, mas eles continuaram jogando, foram para outros clubes, a gente continuou monitorando e depois acabou trazendo e hoje estão lá, foram aprovados, são titulares. Então... Vitor, desculpa te cortar. O próprio Pedro é um exemplo disso, passou pelas categorias de base do Flamengo, né, e até o Bruno, do Atlético Paranaense, passaram junto, foram liberados em algum momento. O Pedro jogou aqui na Portuguesa, eu era auxiliar do treinador dele, do Rodrigo, foi depois pro Caxiense, enfim, hoje foi parar no Fluminense, estourou no Fluminense, foi para fora e voltou pro Flamengo. O Flamengo contratou ele por empréstimo e um passe pré-fixado. Sim, verdade. E você já acontece, isso é coisa do futebol. É momento que tá alto, baixo. Isso acontece bastante. Então, assim, por isso que a importância de não se preocupar só com o resultado, né? Que, como eu falei, tudo é um processo até ele chegar lá no profissional. E também é importante ter cuidado, que a gente vê, às vezes, atletas aí que jogam por 5, 6 times, jogam 3 jogos por dia, né? E aí, assim, a importância da gente ter o controle da carga, por isso que a gente sempre mantém contato, né, com os professores, com os treinadores, para saber, porque ainda são crianças, né? Então, assim, a gente busca sempre deixar à vontade. As categorias menores, por exemplo, lá no Botafogo, a gente dá umas férias mais longas, justamente por isso, para que eles aproveitem, para que eles brinquem, para que eles fiquem à vontade, não tem essa pressão, não tem essa cobrança. Já tem bastante durante os jogos ali competitivos, né? Calendário longo durante o ano. Na época de férias, mesmo brincar, ir para a rua, soltar pipa, enfim, sem responsabilidade, porque são crianças, e mantendo sempre essa parceria com esses contatos com os professores para estar acompanhando essa carga de treino, até para não ter nenhuma lesão e dosar. E além daquilo que eu falei, de ter um estresse, e às vezes muitos atletas aí com 15 anos não querem mesmo jogar bola, saem, largam tudo por conta dessa rotina aí pesada. Você colocou uma coisa legal, que é o último tópico antes das perguntas, que é sobre a questão do excesso de atividade. A gente tem uma preocupação lá de instruir os pais, os responsáveis. Eu fiz um curso também no Flamengo, eles fizeram um curso de como eles trabalham lá, até porque eu conheço alguns profissionais lá, o Sandro, né, o treinador de goleiro, a gente conhece o Sandro já há um bom tempo. Foi teu treinador, não foi? De goleiro? Foi nas Caia. Isso aí. E aí eu fui também por convite dele, enfim. E aí eles
colocar essa preocupação de ter esse excesso de atividade. Então a criança joga futsal, joga futebol no seu clube, ou lá no caso, né, a gente é parceria, então joga futsal com a gente, futebol com vocês. Mas assim, muitos atletas jogam naquele time do bairro, no time do colega, do pai, do mercadinho que vai disputar um campeonato de um final de semana, enfim. E aí, na época que eu era auxiliar do Ascaé, por exemplo, teve um atleta que ele jogou a final pelo Fluminense, depois foi jogar a final com a gente no mesmo dia, e depois saiu correndo para jogar uma final com outro clubezinho lá, de um projetozinho lá de outra competição. Ele ganhou as 3 finais, pô, legal. Final daria e ficou tudo feliz. Mas imagina a carga psicológica negativa se ele tivesse perdido 2 finais. Tivesse ganho no Fluminense e perdido logo 2. Ou tivesse machucado no Fluminense, enfim. Ou seja, não só a carga do mesmo dia, mas na semana. Então, quando eu coloco para os pais, eu queria ver a tua opinião aí, já que você tocou nesse assunto, em relação a esse excesso de carga. Né? Ele fazer o futebol, o futsal, né? Fazer personal. A gente sabe que tem crescido muito a busca por personal. A gente sabe disso, isso é algo que está intrínseco em vários clubes, que eu venho batendo papo com os profissionais daqui do Rio e fora do Rio. E aí, passa um pouquinho sobre essa questão dessa preocupação do excesso de carga durante a semana para as crianças e o físico. E a gente falou sobre isso, Vitor, com o fisiologista da seleção brasileira, feminino, com o Rafael, do Botafogo Sub-20, o Rafael aqui da Ilha, que foi da Portuguesa, e o Jorginho da Portuguesa, sobre a questão de fazer físico no Sub-9, Sub-11, Sub-13. Eles passaram a visão deles. Passa um pouquinho a tua visão aí sobre a preparação, sobre a questão de fazer treino físico nessas idades e o excesso de carga durante a semana. Não, então, perfeito. Eu vou só antes da gente entrar nesse assunto, uma situação que ficou faltando quando a gente falou da questão dos pais, até de ter cuidado que os pais, os responsáveis, né, que acompanham os atletas, para não passar informações contrárias ao que o treinador passa, né? Às vezes o treinador pede uma coisa pro menino e aí em casa os responsáveis pedem outra coisa diferente. Então, assim, naquilo que eu falei lá atrás dos pais serem parceiros, ter cuidado também para que não passe uma informação técnica, tática, enfim, diferente daquilo que a comissão técnica passa para o atleta, senão o menino acaba ficando perdido e aí isso pode influenciar aí diretamente o rendimento dele dentro de campo. Dessas perguntas que você fez agora, picotou aqui algumas, eu não consegui pegar direito. Se puder repetir, foi só o excesso de carga semanal, né? O excesso de treinos, enfim, e ainda mais inserindo personal, além dos treinos de futsal, futebol, ainda tem personal e os jogos de final de semana, ou seja, a criança acaba passando de domingo a domingo sem parar um pouquinho. E o Rafael, que é o preparador físico Sub-20 do Botafogo, né? Rafael, que foi da Portuguesa, Nova Iguaçu. Sim. O Capelli, fisiologista da seleção feminina, e o Jorge Vidal, aqui da Portuguesa, colocaram a preocupação disso e colocaram que o principal nessa idade, sub-9, sub-11, são treinos coordenativos e não treino físico, porque o principal nessa idade é a parte técnica e a parte de coordenação. Passa um pouquinho sua visão, até porque você trabalha com essas idades no Botafogo. Então, até justamente quando a gente falou lá atrás no início do vídeo da questão do perfil de jogador, eu foquei muito nisso, né, na parte técnica. Eu pouco falei de parte física, porque nessas idades menores, principalmente, é mais uma iniciação, né? Atividades sem peso, né? Sem esse ganho, e justamente bastante, somente nas idades menores, coisas lúdicas, né? Que buscam ser trabalhado. Então, a preparação física do clube faz um trabalho muito mais voltado a isso, a coordenação motora, ao gesto motor, né? Eles buscam muito mais isso, e esse controle é fundamental, e aí tem que ter esse contato, né, para saber para que não tenha uma sobrecarga aí nos atletas, entendeu? Entendi. Picotou um pouquinho no final, Vitor. Então, por isso é importante essa proximidade na relação, para que se saiba o tipo de trabalho que está sendo feito tanto nesse futsal ou no outro clube que o atleta joga, e com o trabalho que está sendo feito aqui, para que não tenha uma sobrecarga no atleta, né? Mas prioritariamente nas idades menores mais uma fase lúdica, trabalhando mais gesto motor, coordenação motora. Não sei se essa parte picotou ou se saiu aí também, mas eu falei sobre isso. Saiu bem agora. Não se tem tanta carga. Saiu bem agora. Tem algumas perguntas aqui falando sobre futsal e campo. E eu vou tentar juntar para poder
a gente conseguir fazer direitinho. O Davidzinho, lá do Atlético Mineiro, do Sub-11 do Atlético Mineiro, ele pergunta o que o futsal ajuda no campo. E o G Coelho pergunta sobre a transição do futsal para o campo, se não está sendo muito cedo. Você tem crianças jogando no campo no Sub-7. Então são duas perguntas sobre o futsal e o campo. Primeiro, o que o futsal pode ajudar no campo? E segundo, qual é o momento melhor para ter essa transição futsal-campo? Então, assim, nessas idades menores, a gente considera muito interessante o futsal, né? Tanto que a gente tem bastante parcerias no futsal. A gente tem vários atletas que são oriundos do futsal, né? Inclusive eu vi que estão muitos presentes aí, nosso Sub-10, né? Os atletas que jogam futsal e treinam com a gente, né? De espaço, a questão de tomada de decisão, de relação com a bola, porque como espaço menor, o atleta participa mais do jogo, então ele tem mais ações de jogo, né, domínio, passe, chute, ele está numa intensidade mais alta, porque ali você não tem defesa e ataque, o tempo inteiro você, principalmente quando roda muito, né, então o tempo inteiro você está numa situação de marcar, numa situação de atacar, numa situação de tomada de decisão, de espaço curto, e você ali tem realmente o refino técnico. Então, assim, nessa transição que é feita do salão para o campo, até mesmo no campo, a gente, nos treinos principalmente, e a gente briga para que nos campeonatos também sejam assim, a gente gosta muito do campo reduzido, das dimensões menores, até por conta da idade, né? Porque a gente sabe que ainda não tem força, ainda não tem maturação física para aguentar aí um campo de 11, né? Bola oficial, baliza oficial, então a gente busca esse trabalho muito reduzido, é justamente isso que o futsal dá, toda essa leitura de movimentação, né, de buscar o espaço, né, de intensidade, de relação com a bola, de técnica para você definir ali no espaço curto, né, sob pressão, e ali você tem um aprendizado, uma vivência muito boa disso, né? Então por isso que a gente acredita muito no futsal, no próprio campo. Quando eles vão para o campo, a gente faz bastante desses trabalhos de campo reduzido, né, de intensidade alta, né, para que a gente consiga ter tirar o máximo ali do atleta e ter esse aprendizado que ele vai levar para a carreira dele. Depois, quando vai ficando mais velho, que ele já tem uma maturação maior, ele consegue tirar tudo isso para estar atuando bem, em bom nível, num campo maior, com mais espaço, né, com mais tempo, e aí ele já teve toda essa vivência anterior quando era mais novo. Então, normalmente, a gente tem ali até o Sub-13, né, os atletas fazendo essa transição ali de salão e campo, né, mas principalmente no 9, no 11, né, como eu falei, molecada do Sub-10 aí toda presente aí na live comentando, são as idades que a gente trabalha nessas duas situações dentro daquilo que eu falei, controlando a carga, 1, 2 vezes na semana, lá e aqui, a gente mantém sempre esse contato para não ter sobrecarga de nenhum atleta. Mas é o que a gente acredita aí que lá na frente vai dar resultado, vai formar o atleta de uma forma melhor. O futsal acaba, como você falou, né? O futsal acaba permitindo que eles tenham mais contato com a bola. Enfim, o Falcão fala isso no vídeo dele, né? Que até os 13 anos ele defende que a criança esteja no futsal. Que, por exemplo, um zagueiro no campo durante um jogo, ele vai tocar num time muito bom. O zagueiro joga num time muito bom. Ele vai tocar na bola no máximo 2 vezes. Já no futsal, ele vai tocar ali, o fixo vai marcar, vai ter que armar a jogada, vai ter que driblar, vai ter que finalizar, ou seja, o número de contato com a bola no futsal acaba sendo maior e acaba desenvolvendo mais habilidades, mais a técnica individual, né? Exatamente. E é uma coisa interessante dentro daquilo que eu falei, que a questão não tem uma posição fixa, né? A hora tá marcando, a hora tá atacando, né? Se perder a bola já tem que voltar marcando, que o perde pressiona, né? Isso aí é justamente o que a gente busca aqui para o campo, e no futsal tem bastante disso, por ser campo reduzido e tudo mais, e é a forma que a gente trabalha aqui também. E até dentro disso é uma situação interessante, né, dentro daquilo que a gente falou durante todo o vídeo aí do perfil de atleta e do apoio dos pais, uma coisa que a gente também gosta de desmistificar nessa idade é a questão da posição no campo, né? Assim, a gente avalia o atleta pelas características dele, aquelas características que eu falei no perfil. E aí, dentro dessas características, que a gente vê aonde ele vai se enquadrar melhor, onde ele vai se encaixar, né, comparando com a nossa forma de jogo. Então, às vezes, por várias vezes, e isso ao longo da idade, tá? Não só nos menores também, mas até nos mais velhos. A gente tem jogador que chegou aqui de volante e virou zagueiro, jogador que chegou aqui de ponta, né, atacante extremo e virou lateral, tem
meia que virou volante. Então, dentro da característica do atleta, a gente não avalia o atleta numa posição definida, a gente avalia as características dele, onde ele pode se encaixar melhor, se enquadrar melhor dentro da nossa forma de jogar. Uma coisa que eu queria falar também. Não, e essa idade eu acho que é fundamental ter o experimento do atleta em várias posições, que quanto mais vivência ele tiver, maior leque de vivência de posições, acho que mais ele se desenvolve. Também a outra ansiedade do pai, querer o filho atacante, querer o filho aquele meia armador, e não entender que é importante ele vivenciar tudo. Lá fora nos Estados Unidos, eu fiz 2 lives sobre os Estados Unidos, e lá tem isso. A criança, uma hora está treinando muito tempo como zagueiro, daqui a pouco está treinando como meia, enfim, essa vivência de posições. Até o Delgado pergunta se o fixo no salão é o zagueiro do campo. Eu costumo dizer lá que o fixo do salão, se ele for zagueiro no campo, pode até ser, mas ele tem toda a vivência para ser aquele volante, aquele meia, porque o fixo do salão ele tem que armar, tem que marcar e tem que finalizar. Então, assim, o fixo acaba... Eu falo isso para os pais também, para ter calma, que o fixo normalmente tem que ter mais características, mais técnica, mais contato com a bola, mais inteligência de jogo, porque é uma posição que sai com a bola, marca o jogo, arma o jogo, enfim. Então, eu acho que é interessante isso. E aí, o Roberto, ele pergunta 2 coisas sobre a pandemia. Ele pergunta, primeiro, e nossos atletas têm perguntado muito sobre isso, se isso vai atrapalhar muito no processo de captação para o ano, já que o processo de avaliação dos atletas vai ser menor, né? O ano vai ser menor esse ano, a gente não sabe nem como vai ser esse ano ainda, não tem noção ainda. E ao mesmo tempo ele pergunta o que pode ser feito durante essa quarentena para manter os atletas minimamente preparados para que eles não tenham tanta dificuldade quando voltar a ter as atividades no campo. Então, realmente essa foi uma situação que pegou aí a gente desprevenido, né? Ninguém esperava que isso fosse acontecer, realmente atrapalha, mas não atrapalha a captação, né? Acho que atrapalha a formação do atleta, né? Tá falhando de novo. Até o Davizinho falou que ele tem mais contato com a bola mesmo e que no futsal ele acaba tendo mais contato com a bola. Voltou, Vitor. Tá me ouvindo aí, Marquinhos? Calma aí. Tá me ouvindo? Tô ouvindo agora, mas a imagem tá um pouco ruim ainda, mas é o Wi-Fi? E aí o até colocou aqui, né? Vou esperar ele voltar. Que o jogo tem mais contato com a bola, no futsal mais intenso. Pô, perfeito comentário, Davizinho. E aí, ele não respondeu não, pessoal. Ele vai responder ainda, Roberto, sobre o que fazer durante a pandemia. Enquanto ele não volta aqui, eu já passo para você que a gente tem feito trabalhos de coordenação, passamos por coordenação essa semana, mas fizemos trabalhos mais de contato com a bola como embaixadinha. Uma sugestão que eu dou é a embaixadinha, entendeu? Muita embaixadinha que faz controle de bola, equilíbrio. O pessoal que fez as outras lives, eles também falaram muito isso. Trabalho de coordenação, trabalho mais de movimentação do corpo mesmo, enfim. Mas o Vitor vai falar aí. Vitor, o pessoal não ouviu tua resposta porque picotou. O que fazer nessa pandemia? Então, isso vai atrapalhar muito a avaliação no ano. Então, eu estava falando que realmente assim, foi uma situação aí nova, né? Nunca tinha acontecido, a gente também ninguém esperava, né? Pegou todo mundo aí desprevenido. É uma situação realmente muito complicada, porque a gente não tem, infelizmente, aí uma saída, né? O importante é que todo mundo... A primeira preocupação hoje é que todo mundo se cuide, né? Todo mundo esteja bem, todo mundo consiga aí, dentro do possível, isolamento social, ficar em casa, para que ninguém, nem os familiares aí acabem sendo contaminados aí pelo vírus, e a gente, quando, se Deus quiser, tudo isso passar, esteja todo mundo bem, todo mundo consiga voltar às atividades normais. E assim, realmente a avaliação sofre, mas principalmente o que sofre é a formação do atleta, né? Porque o atleta, se a gente está falando de base, de formação, esse período sem jogar, sem treinar, sem competição, é prejudicial lá, né? O que a gente mais quer é que o atleta tenha essas vivências, né? De jogo, de treino, de competição, e isso é importante para a formação dele lá na frente. Ele está perdendo
todo esse tempo aí, mas isso é uma coisa que a gente realmente não tem o que fazer, não tem como controlar, foge à nossa alçada e todos estão passando por isso, né? Não é um clube, outro clube, não, todos os clubes estão, infelizmente, aí na mesma situação. E aí, o que a gente tem feito para captação nas categorias mais velhas, a gente não está parado, a gente continua aí observando o vídeo, continua em contatos com a nossa rede de parceiros aí para estar negociando, para estar prospectando alguns jogadores que possam vir quando tudo. Picotou de novo. Aí tem que ver se não é Wi-Fi, o teu Wi-Fi, ô Vitor. Se estiver me ouvindo, se for Wi-Fi, você tem que tentar ver um lugar melhor na sua casa. Mas é isso, pessoal. Não deixar de ter algum movimento, alguma atividade nesse momento. Mas nada de inventar, tá? Nada de inventar coisa aí mirabolante. Fala aí, Vitor. Juliano falou da questão do desafio de embaixadinha. A gente fez embaixadinha com perna boa, embaixadinha com a perna ruim, com as duas pernas. Agora está criando desafio de movimentos especiais. Aí temos aí uns desafios rolando no nosso Instagram, Fênix Queimados, e nos nossos grupos da categoria de base. Fez, Juliano. O Vitor Rodrigues fez a embaixadinha sentado, aí desafiou os atletas, a gente vai estar lançando hoje à noite. A Júlia Correia, lá de Sergipe. Fala, Pedro, nosso goleiraço, paredão. Ela também fez um desafio de um movimento especial. E o Devzinho, que está assistindo a live lá do Atlético Mineiro, também fez um outro movimento especial aí. Também é uma ideia legal. Trabalha muito a criatividade das crianças e a coordenação. Mas vai lá, Vitor. Então, assim, e aí a gente sabe que às vezes fica difícil, não tem um espaço, às vezes, para a criança treinar em casa, mas justamente isso que a gente tem passado, é a questão de fazer um trabalho de coordenação, né? Quem tiver um espaço, quem puder fazer alguma coisa só para não ficar parado, mas assim, é complicado que a gente não sabe nem quando volta, né? As autoridades não estão nem a gente não tem nem a previsão, e o mais importante também é que a gente se A preocupa. UEFA indicou para agosto, né? Então assim, é até Libertadores complicado também. a gente falar, não, continua fazendo, faz isso, faz aquilo, mas a gente não sabe daqui a um mês, daqui a 2 meses, o que vai acontecer, se vai voltar, se não vai voltar. Então fica até difícil, mas o importante é que todo mundo esteja bem, consiga aí tirar a mente do ócio, né, para ninguém ficar desestimulado nem nada. O importante é conseguir se divertir dentro do possível, junto com a família, né, e claro, o que puder fazer, né, a gente tem visto aí alguns atletas que têm treinado, mandando vídeo e tudo. O que puder fazer é bom, até como lazer, né? E é lógico, depois quando voltar a gente vai ter tempo para readquirir a forma, né? A gente vai, como eu falei, a gente busca sempre fazer isso de forma tranquila, né? Assim, até as avaliações quando voltarem a gente vai dar mais tempo para os atletas, a gente sabe que tudo isso vai estar influenciando aí no rendimento dos atletas, mas acho que hoje a nossa preocupação fundamental é que tudo isso passe logo, estejam todos bem e a gente consiga voltar às atividades normais. E aí, voltando aos poucos com calma, a gente vai também dosando a carga com uma progressão. Vou fazer a pergunta aqui do Ney Dias. Vamos ver se ele volta aí. Ney Dias perguntou sobre a questão do. Ô, Vitor, o Ney Dias Oi. fez uma pergunta sobre as crianças estarem treinando muito em campo grama sintética e quando jogam em grama normal. Se isso é positivo ou negativo, ou se não interfere. Mas antes de você responder, você vai pensando na sua resposta aí, é só para acrescentar a sua resposta sobre a questão desse momento. O Gabriel, que é psicólogo de São Paulo e professor da licença B da CBF Academy, ele colocou na live dele que o principal nesse momento é criar rotina, é não perder isso. É ter o momento do lazer, o momento do estudo, o momento com a família, o momento de brincar, de jogar, enfim, de jogar joguinhos em casa, resgatar aqueles jogos, né, a dedanha, enfim, jogo do tabuleiro, enfim, ver desenho e ver jogos. Né? Eu acho que ver jogos nesse momento, quem tem acesso à internet, baixa lá no YouTube, abre lá jogos. Eu passei para as crianças verem as finais do ano passado do Mundial, né? Do tanto masculino quanto feminino. Então, vê jogos que vai estar aprendendo, entendeu? E como eu passei lá, embaixadinha, é algo que pode ser feito em espaços menores e que vai ajudar no movimento, coordenação, equilíbrio, enfim. E a criatividade quando faz movimentos especiais aí com a embaixadinha. Mas responde aí o Ney Dias, que quer saber sobre essa questão
da grama sintética e a grama, se a criança se atrapalha quando treina na grama sintética e joga na grama normal. Então, a gente sabe que faz diferença, né? São pisos diferentes, mas como eu falei, a gente tem todo um tempo, né, e trabalha com calma para que o atleta tenha essa adaptação ao futebol de campo, né? Como a gente vinha conversando, a gente sabe que é diferente o futsal para o futebol de campo, o futsal para o futebol de campo, piso diferente, calçado diferente, né? No futsal você joga de tênis, no futsal é uma chuteira própria para society, no campo é a chuteira com trave. Então a gente sabe que tudo isso, a bola é diferente. Então a gente tem em mente. Eu vou ter que encerrar essa live aqui, Vitor, e começar de novo, porque como travou muito, tá estourando o tempo lá. Pessoal, não sai não, eu vou encerrar essa live. Ô, Vitor, eu vou encerrar a live para começar de novo, porque senão vai parar no meio da tua resposta. A gente teve alguns problemas de conexão com a sua internet, mas é só voltar de novo. Então, pessoal, é como se fosse jogo de futebol na televisão. Tem intervalo, só que o nosso intervalo é mais rápido, é 10 segundinhos. É só encerrar e começar de novo, tá, Vitor? Porque estoura com uma hora Fechado. e fecha ali. Pessoal, fica aí, Tá, que vai ok. responder na pergunta do Roberto sobre quando começar no campo, quando tem a suplementação, enfim. Tem várias perguntas aqui. Sobre o G Coelho perguntou por que o Botafogo revela muitos zagueiros, como vai estar a captação daqui a 5 anos, enfim. Não falta pergunta. Já vai voltar, hein? Vai encerrar aqui e vai voltar. Responder. Fala aí, Vitor. Então, fala a questão do piso aí, né? Voltamos. A questão do Então, G... como eu estava falando, não sei se pegaram aí, a gente sabe das diferenças, né? Como a gente vinha já conversando durante a live, os atletas que vêm do futsal, os atletas que vêm do futsal, a gente sabe que tem essa diferença para o futebol de campo. O piso é diferente, o calçado é diferente, a bola é diferente, algumas regras são diferentes. Então, a gente busca dar o máximo de tempo possível para que os atletas passem por essa adaptação ao futebol de campo, eles se acostumem, se ambientem com essa nova realidade, que é um gramado diferente, chuteira, enfim, e principalmente nas idades menores a gente deixa justamente mais tempo por conta disso, entendeu? Então a gente sabe que tem essa diferença, mas assim, isso são coisas mínimas, né? O principal é aquilo tudo que a gente falou, que a gente busca no perfil, que é a técnica do atleta, o posicionamento, a intensidade, a participação. Então, assim, justamente por isso que a gente trabalha dessa forma lá. Show de bola. O G Coelho perguntou por que o Botafogo tem tradição de revelar tantos zagueiros bons. Qual é o segredo? Então, na verdade, assim, a gente, dentro do nosso perfil, né, a gente busca zagueiros que saibam sair jogando, zagueiros que sejam bons no desarme, no 1 contra 1 defensivo, zagueiros de velocidade, né, são o cenário ideal, o perfil ideal. E aí a gente conseguiu, dentro desse perfil, trazer atletas e conseguir trabalhá-los para que eles chegassem nesse nível, né? As comissões técnicas, né? Junto com os departamentos, a gente conseguiu. Não tem um segredo, uma receita, a gente busca todos os atletas de todas as posições, cada um com a sua característica, e a gente tem vários exemplos aí de grandes zagueiros que saíram da base do Botafogo, desde lá de Dória, né? Eu, como estou desde 2009 no Botafogo, tive a felicidade de ver vários desses aí ainda na base jogando, e a gente conseguiu trabalhar, conseguiu desenvolver, as comissões técnicas, os seus treinadores conseguiram evoluir, e a gente, como aqui no Clube Botafogo tem essa filosofia de utilizar bastante a base, eles conseguiram seus espaços lá em cima, com seus esforços, com sua qualidade, e a gente conseguiu revelar bastante zagueiro, mas assim, não tem uma fórmula específica, não é nada que seja direcionado só para isso, né? A gente busca todos os atletas de todas as posições e, coincidentemente, a gente tem bons zagueiros e tem mais por vir aí, né? Se Deus quiser, em breve terão mais lá, mais zagueiros subindo nosso da base lá. Com certeza. Ô, Vitor, o Roberto faz 2 perguntas. Uma, ele colocou se é um diferencial começar cedo ou é possível que o atleta comece com o sub-14, por exemplo, e desponte. Essa é a primeira pergunta do Roberto. E a segunda, qual é a idade ideal para que o atleta
possa ter uma suplementação, um trabalho suplementar ao que tem no clube? Então, a gente até você acho que citou o exemplo de atletas que começaram mais velho aí e estouraram, né? Hoje são realidade aí no Brasil, são famosos. Lógico que na captação, quanto mais novo, melhor, mas não quer dizer que os mais velhos não tenham chance, né? A gente não, como eu falei, a gente busca sempre não criar esse rótulo, né? Não criar esse preconceito, mas é lógico, quanto mais novo, mais fácil para estar entrando nos clubes grandes, né? Quanto mais velho, mais difícil, a exigência é maior, né? Os times já estão mais formados, então você tem menos vaga para entrar, menos posição carente, às vezes o atleta até é bom, mas já na posição dele já tem dois também que são bons, então acaba ficando difícil para ele entrar, e nas categorias menores é mais fácil de estar entrando, né? Então, assim, não tem uma idade pré-definida, como eu falei, a gente observa desde atletas de 7, 8 anos até 20, mas lógico que a entrada é mais fácil, até a gente vai ter mais tempo para trabalhar o atleta, para formar o atleta, ele evoluir a longo prazo nessas categorias menores, né? Então, a gente faz de 7 a 10 anos ali um trabalho de iniciação, né? E a partir de 11 anos a gente dá um aumento nessa carga de trabalho. Conforme vai aumentando a idade ali, 9, 10 anos, a gente já começa a aumentar a competição, mais dia de treino, né? E aí, dali em diante, a gente vai buscando, lógico, dentro de uma carga, um controle, uma progressão certa, para, como eu falei lá, não ter estafa do atleta e com 15 anos ele está desistindo de jogar bola, está cansado de tudo isso. Então, assim, não tem uma idade certa. A gente lá no Botafogo, a gente trabalha com essas idades que eu falei, né? E a questão da suplementação, suplementação de treino ou Trabalho. nutricional, exatamente? Não, de trabalho. Não, então, como eu falei, a gente tem contato com o futsal, com esses parceiros, e é interessante que a gente sempre tem essa troca, né? Então a gente sempre mantém contato com os professores e treinadores para saber o que está sendo feito lá, mas a gente não vê problema nisso. E aí, quando vai ficando mais velho, que começa a aumentar os dias de treino, né, os campeonatos, os jogos, final de semana e tudo mais, é que acaba priorizando mais o campo, mas isso quando vai ficando mais velho só. Sim, sim. A Letícia Campos, que até participou de uma das lives nossa aqui sobre futebol nos Estados Unidos, né, eu e as mulheres trabalhando, ela perguntou se lá no Botafogo tem espaço para estagiária e para profissional mulher trabalhar na base do Botafogo. Então, a gente tem um processo de seleção de estagiário que é aberto ao público. Assim, não é a minha função exatamente, né? Eu sou coordenador do departamento de captação. Mas foi feito um processo para captar estagiários dentro do clube, e aí foi aberto, né? Os candidatos enviavam o currículo, né? Esse currículo era avaliado lá, cada um pela sua área, cada um pelo seu setor. Os estagiários para o campo, né? Eu avaliei para o meu departamento, nutrição, psicologia, assistência social, fisiologia, supervisão, todas as áreas, foi aberto para todas as áreas, e aí dentro disso a gente recebeu vários currículos de candidatas femininas. Eu não sei como ficou essa definição, porque, como eu falei, cada setor é responsável pela sua parte, mas tem aberto isso ao público, isso foi divulgado na rede social. Se eu não me engano, foram enviados 600 currículos para estagiar no clube, né? Eu não fiquei responsável, mas eu fiquei sabendo, tenho contato com a coordenação que ficou responsável por isso, né? Recebi os referentes ao meu departamento, entendeu? Então, assim, isso tem aberto lá, tem profissionais do sexo feminino lá, tem futebol feminino também, e lá também tem. Então, assim, a gente é bem aberto aí quanto a isso. Que foi uma reclamação muito delas, todas as lives colocaram essa questão do pouco espaço da mulher no futebol. Não estão tendo tanta dificuldade agora nas equipes femininas, está aumentando o número de equipes femininas, mas tem a dificuldade de entrar em equipes masculinas. A Rani, que é lá do Sojima, ela colocou que ela é uma das poucas que trabalha com futebol masculino sendo mulher. E a gente teve com a Thaís Santos, que é do Fluminense, a Beatriz, que é auxiliar da seleção brasileira, enfim, a Letícia, Camila e a Karina Vital, que trabalham nos Estados Unidos. Muitas vezes elas iniciaram lá, porque aqui no Brasil tem a dificuldade, e essa foi a dúvida delas em relação ao Botafogo. Você colocou, foi um processo amplo, enfim, interessante. O Lucas colocou como conseguir avaliar num grupo que tem tantas crianças, muitas delas muito talentosas, e a gente sabe que não tem vaga para todas.
Como fazer isso? Então, como eu falei, a gente tem o perfil definido, a gente busca ver quais se enquadram naquele perfil, naquelas características que a gente está buscando, e a gente compara entre elas, né? A gente compara com o nível dos atletas que nós temos no nosso elenco, né? A gente busca fazer esse comparativo e avaliar nesse sentido. Realmente sempre uma decisão difícil de tomar, a gente sabe que não é fácil, né? Mas como eu falei, a gente está sempre monitorando, porque mesmo que ele não fique agora, ele estando lá no clube, na escolinha, no projeto parceiro jogando, a gente continua monitorando, porque às vezes ele não ficou agora, mas ele evoluiu, lá na frente pode estar voltando. Então a gente busca sempre se basear nisso, né? Naquilo que o atleta apresenta ali, naquilo que o atleta demonstra, no perfil, na característica dele e com os que a gente tem. E a gente lá dentro do clube, a gente tem um quantitativo definido para que a gente não encha demais o grupo, né? A gente acredita que não adianta a gente ter bastante atleta e aí cair a qualidade do treino, nem todos eles conseguirem jogar. A gente prefere ter um elenco reduzido onde todos os atletas joguem, onde todos tenham oportunidade de jogar, né? Não adianta a gente não conseguir dar conta, não conseguir dar atenção para todos eles. Então isso dificulta ainda mais essa avaliação, dificulta ainda mais a entrada do atleta, mas é o que a gente acredita. E aí, muitas vezes, como eu sempre falo, não quer dizer que o atleta não ficou, que ele não seja bom. Às vezes, naquele momento ali, ele não apresentou características, ou comparando com os outros que já estão aqui, ainda precisa evoluir uma característica ou outra, e aí por isso que ele segue no nosso radar, a gente segue monitorando, segue acompanhando, e a oportunidade fica aberta novamente no futuro. Com certeza. O Davizinho comentou na anterior, comentou agora de novo, ele comentou a questão do futsal, esqueci de falar, que ele acha que o futsal tem muita intensidade e isso ajuda no campo, né? E ele colocou Perfeito. agora, ele depois colocou a questão das oportunidades, que ele não passou no Santos, ficou um período no Santos, não passou, mas está no Atlético Mineiro, jogando lá no Atlético Mineiro, enfim, era aqui do Rio ele, né? Foi lá para o Atlético Mineiro. Conheci ele esses dias, ele participou da nossa live também como convidado de outra equipe, enfim, foi bem legal. Nosso dinâmico com os atletas. Isso acontece bastante, a gente sabe que isso acontece. Isso. Eu esqueci de anotar aqui quem foi que fez a pergunta, já, tá lá, já foi no outro vídeo. Como vai estar a captação daqui 5 anos? Na sua visão? Ele caiu de novo. Mas vai voltar. Ele tá indo, mas tá voltando. Tô aqui. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Vitor? Voltou? Ah, era da Praia Grande. Isso aí. Litoral Paulista. Né? Eu errei, então. Eu achei que era do Rio. Era de São Paulo. Foi mal. Falei errado. Vamos lá, Vitor. Vamos voltar para responder aí. Como você acha que vai estar a captação? Foi Erivelto. Pô, show, Erivelto. Foi mal, tá, Erivelto? O Toledo perguntou, o que é melhor para começar futsal, o campo? Ele falou, Toledo, ele falou que ele acha muito importante começar pelo futsal, quanto mais cedo, porque 7, 8, 9 anos, até porque é um espaço reduzido. Não é só a opinião do Vitor, não. Tem a opinião aí do pessoal que passou por aqui. Enfim, colocou isso, o pessoal que trabalha nos Estados Unidos, o pessoal que trabalha no Atlético Mineiro, preparadores físicos, enfim, vários colocaram essa opinião. Então, assim, o ideal é começar com futsal, tá? O ideal é começar com futsal, que já começa com 7 anos e tem mais contato com a bola. E o futsal é importante pelo menos até o sub-13. Pelo menos até o sub-13, para poder desenvolver isso aí, mais o contato com a bola e mais as técnicas individuais, enfim, habilidades, criatividade, intensidade de jogo, enfim. E até conceito de jogo, né? Transição defensiva, ofensiva, porque você tem que marcar rápido, atacar rápido, enfim. Mas vamos lá, Vitor. Como vai estar a captação daqui a 5 anos? O Erivelto perguntou. Isso que eu ia falar. Essa pergunta aí é do Erivelto. Erivelto, um grande amigo aí, já conheço bastante tempo. Parceiro, a gente da melhor qualidade. Faz um trabalho sensacional lá em São Paulo. A pergunta é difícil, né? Ele gosta de me complicar. Realmente, assim, pelo que a gente tem acompanhado, a dinâmica ser cada vez maior, né? Tanto na questão de relatórios, quanto na questão dos softwares e dos vídeos, né?
eu acho que cada vez mais a gente caminha, como eu estava falando lá no início, a gente tenta estar sempre presente, sempre observar em loco, mas é lógico que presencialmente a gente não consegue cobrir tudo, né? E essa questão de vídeo, né? Dos softwares, da tecnologia, isso facilita muito. Você consegue abranger uma área maior, um quantitativo maior e dar mais qualidade no seu trabalho, assim. Então, eu imagino que cada vez mais a gente vai caminhar para isso. Ele pode falar também que ele é conhecedor bem disso. Acho que a gente vai cada vez mais estar se utilizando dessas ferramentas para estar presente mais e mais nos campeonatos, né, naquilo que a gente não conseguir estar presencialmente. Eu sempre acredito que em loco é diferente. Eu gosto muito de sempre que possível estar acompanhando em loco, né, mas acho que a questão das ferramentas que a gente tem, dos softwares que hoje estão disponíveis no mercado, que já te dão todo o scout do atleta, todos os números, né? Então, assim, isso vai facilitar bastante, já vai criar filtros para a gente até e direcionar uma observação em loco, né? E ele, como faz um trabalho muito bom, pode até acrescentar mais nessa pergunta aí, E nessa aí, resposta. Vitor, por exemplo, também tem a dúvida das pessoas, porque os pais comentam, enfim. Eu coloquei isso sobre eu coloquei também, foi com o Lucas, lá do Atlético Mineiro, e o Neto do Volta Redonda, sobre a questão dos Instagram, né? A tecnologia vai chegando, era Orkut, depois Facebook, agora Insta, né? Que eles falam Insta, né? Instagram, Sim, é Insta, sim, né? E aí todo atleta agora tem Instagram, bota vídeo de gols, enfim. Você acha que isso é uma ferramenta que pode ajudar os clubes a detectar também talentos, ou pelo menos observar, pô, vou naquele jogo porque tem muitos vídeos daquela criança, ou não, acho que não interfere em nada, é só mais uma ferramenta dos pais divulgarem seus filhos mesmo, mas não é levado em Então, consideração pelos clubes. na minha opinião, assim, eu acho que vai ajudar. Não vai ser fator único, nem fator primordial para que a gente consiga avaliar, definir a situação do atleta, mas ajuda. Como eu falei, ajuda, assim, por vários motivos. Um, pelo que eu falei, a gente não consegue estar presente em todos os lugares, mas acho que, assim, o que você consegue ver, tem coisas que você consegue ver em loco que o vídeo não mostra, né? Então, assim, muitas vezes a gente recebe vídeos que são editados, né? E aí, assim, dependendo da edição, pode, como se fala, acabar dificultando uma avaliação completa do atleta, né? Então, são coisas que a gente tem que pesar, mas é lógico que ajuda, porque a gente passa a conhecer, como você falou, de repente, por a gente já ter visto, a gente direciona para uma observação em loco, né? Como até o que eu citei aí dentro dos softwares e dos vídeos que a gente pode ter, para que a gente tenha uma avaliação mais completa, mas acho que só pelo O vídeo vídeo é complicado, mas ajuda. Ajuda. E depende do vídeo também. Pode ser que depois o vídeo seja um vídeo completo, seja um vídeo que a gente consiga bastante tempo, tal, a gente consiga até avaliar só pelo vídeo. Mas hoje, da forma que a gente trabalha hoje aqui, a gente tenta sempre buscar essa avaliação completa. Entendeu? Mas é claro que ajuda. E você colocou, o principal é ver pessoalmente, né, em loco. É claro que foi o que o Lucas falou, e colocou a questão assim, um vídeo mais completo vai ajudar mais ainda, isso é óbvio. Né? Até brincaram na outra live, nessa live que eu estava falando sobre vídeo, que falaram que para ter cuidado que o Flamengo contratou um jogador na época por vídeo, aí falaram o nome, eu sempre confundo se é o Sambuesa ou Peralta, mas e aí lembraram na live, pô, foi tal jogador, esqueça se é Sambuesa ou Peralta. E aí então, foi porque só essa é uma questão. foi só pelo vídeo, aí chegou lá, não era aquilo, né? Exatamente. Então, assim, por isso que eu falei, assim, acho que só pelo vídeo é complicado, não é impossível, entendeu? Não descarto, não. Algumas vezes aqui a gente também, por conta da situação, acabou tendo que fazer, mas é raro. E, assim, acho que ajuda. E às vezes depende, porque depende muito, às vezes a câmera tá fechada, não tá pegando o jogo, então às vezes a gente quer ver um posicionamento, como eu falei lá no perfil, quer ver a fase sem a bola, e aí às vezes a câmera tá focando em outra situação, a gente não consegue ver, então são várias E aí foi uma dica pro situações pai, que... né? Foi uma dica pro pai. Você acabou dando uma dica pro pai. Mais do que ver o atleta fazendo gol ou dando aquele drible fantástico, é aquele momento sem a bola. O que é que ele faz sem a bola? Onde ele está se Sim. posicionando? Tem até um atleta Então, que
que está nos assistindo, o Hudson, que o pai dele filmando um treino nosso, eu estava avaliando ele no salão, né? Já tinha avaliado no campo, enfim, e estava avaliando no salão, e eu percebi uma movimentação dele sem a bola, porque o vídeo que o pai pegou, que foi completo, eu acabei vendo o lance do jogador, mas eu acabei observando ele. Ele toca e vem abrindo na segunda trave, como opção de jogo. Ele não toca e fica parado, então ele toca, vai no meio, não tem espaço, ele vai abrindo na segunda trave, recebe essa bola e faz até o gol. Mas o mais importante que o gol foi ele se movimentar. Então essa leitura de jogo que a gente busca nos atletas, né? Exatamente. Essas nuances que às vezes o vídeo não consegue mostrar, entendeu? Que o pai tá mostrando só o filho com a bola, né? Exatamente. Dependendo de quem estiver filmando, não pega esse lance, não pega um comportamento específico dele quando tá sem a bola, quando tá marcando, ou um posicionamento no campo mais aberto para a gente conseguir identificar. Ou então filmou, o filho pegou a bola, filmou. Soltou a bola e para de filmar. Ou seja, é nesse momento que era para estar filmando, né? Então por isso que assim, a gente busca complementar, entendeu? Essa avaliação para poder ter uma avaliação mais completa aí de cada um. Olha lá, a Natália, responsável pelo Delgado, perguntou como é tratado por vocês crianças que nunca jogaram campo com crianças que já tiveram essa experiência no campo. Então, assim, a gente busca sempre a avaliação individual, né, de cada atleta. Então, assim, dentro da característica que cada um demonstra, que a gente faz a avaliação. Independente de comparar com o outro, a gente vai estar sempre observando o individual primeiro, para depois a gente observar numa questão coletiva, né? Não comparar com um grupo, com outros atletas. Então, primeiro a gente faz a avaliação individual e, assim, nessas idades menores, a gente consegue ter um tempo maior para que o atleta se ambiente, né, a realidade do campo, da grama, da chuteira, da bola, como eu falei já nas outras questões, a gente dá mais tempo para o atleta ficar à vontade e aí a gente, em cima disso, conseguir ver se o atleta evolui, se ele responde aos estímulos, se ele assimila o que é passado ou não, né, e a característica dele ali de comportamento de jogo, de intensidade, de atitude, de relação com a bola, técnica com a bola, e às vezes também o monitoramento a longo prazo, caso não seja aprovado daquela vez. É mais ou menos de modo geral que a gente trabalha de forma geral. E a nossa ideia também de fazer o campo esse ano foi também para contribuir nesse sentido. A criança já tem uma vivência no campo, por mais que sejam as competições na Baixada e em Queimados, que seria a Liga de Queimados, mas a criança já vai tendo uma vivência no campo e para quando chegar lá no Botafogo, que é nosso parceiro atualmente, que a gente continua essa parceria por muito tempo, ele já tem a menor dificuldade daquela adaptação com gramado, enfim, com as questões do futebol, né? Posicionamento, enfim. Então a nossa ideia também é essa. Isso facilita. E, mas como eu falei, assim, quem não tem essa vivência não é fator de exclusão também, entendeu? Não, sim, com certeza. Você colocou bem claro. Agradecer a presença de dezenas de assistindo, mas acabo citando alguns, enfim, mas a Teta Brasil entrou agora, enfim, eu acho que foi o Humberto. A Teta Brasil também tem um trabalho muito legal de treinamento de profissionais que queiram ter uma vivência boa nos Estados Unidos, e lá o trabalho nos Estados Unidos está sendo bem sério mesmo, de formação da base, enfim, desenvolvimento técnico, enfim, está sendo bem legal mesmo, eles até fazem o curso lá no centro de treinamento de você, no espaço de treinamento de você lá do Tropes. Na Tropes, isso, lá embaixo das moças, você ter. Isso aí. A tua foto lá, inclusive, eu fui lá fazer um curso com eles, com a minha comissão técnica, tua foto lá na parede, lá no quadro lá do Botafogo lá. Campeão. A estrutura lá é muito boa, né? Muito boa mesmo. Você já viu algum jogador que não ficou com vocês, mas se deu muito bem em outro clube? Você fala, caramba, putz, aquele ali passou, a gente não viu e estourou no outro clube? É a pergunta do Lucas. A gente tem alguns casos desse, assim, por vários motivos, né? Alguns por não terem sido aprovados no Botafogo, outros por a gente não ter conseguido negociar, por a gente não ter conseguido, enfim, por algum motivo trazê-lo e eles estarem estourando em outro clube, né? Isso a gente sabe que acontece. Como eu falei lá no início, a gente tenta trabalhar o máximo possível para que isso não aconteça, né? A gente, dentro do processo de avaliação que a gente tem no Botafogo hoje, assim, o processo lá todo não depende, por exemplo, só de mim,
não depende só do treinador. Então, assim, a gente tem um consenso, tenta sempre chegar a um consenso, ou a gente busca alinhar dentro desse perfil. A avaliação quem participa é o treinador da categoria, coordenação técnica, né, o coordenador técnico de cada categoria, a gerência e eu como coordenador da captação. Né? Então, assim, algumas vezes a gente vê casos de atletas que a gente não aprovou lá, seja por mim ou por esses outros que participam de todo esse processo, né? E os atletas acabam indo para outro clube, como eu falei, assim, isso acontece, né? Isso faz parte. A gente tenta, com todo esse processo que eu falei de monitoramento, né? De avaliar várias vezes, né? De dar bastante de oportunizar os atletas o máximo possível, a gente tenta minimizar possíveis erros, mas assim, isso a gente conseguiu com esse trabalho recente que a gente fez, diminuir bastante isso, mas isso acaba acontecendo, e como eu falei, às vezes não é nem questão de erro, mas às vezes o perfil do atleta não se encaixa no modelo de jogo num clube e de repente se encaixa na forma de jogar de outro clube, aí ele acaba indo para lá, como vice-versa. A gente tem atletas aqui que estouraram aqui, que tinham passado em outros clubes, então, como eu falei lá, para a gente tirar o peso dessa avaliação, dessa definição, é justamente por isso, né? Todo um processo, são coisas que acontecem dentro desse processo aí da carreira do atleta. O Davizinho não ficou no Santos, está no Atlético Mineiro. Enfim, isso aí. O Bruno Guimarães foi liberado do Flamengo e foi estourado no Atlético Paranaense e foi vendido lá para fora. Isso aí o processo que acaba acontecendo. E aí, duas perguntinhas. O Ulisses ficou curioso, nesse processo que você está como captador de base, qual foi o jogador que teve maior destaque? Chegou no profissional do Botafogo ou né, teve aquele boom, né? Qual foi o atleta que você citaria como o maior exemplo que vocês conseguiram detectar? E a professora Gisele Dutra, ela perguntou qual é a relação formação versus título na base de um clube grande como o Botafogo. E bem-vindo ao Rogério Duarte, é um grande professor foi professor da Estácio, enfim, um grande conhecedor de futebol. Seja bem-vindo, Rogério. Rogério é da Ilha também, né? Isso aí, pô. E limpeza. Trabalhou com a gente, trabalhei com ele no Botafogo também, gente boa demais. Isso aí. Então, dentro do nosso processo, como eu falei, a gente começou na captação... Desculpa, olha quem entrou agora aí, ó, atrasado. Vai estar comigo amanhã na live, Celcinho. Celso também trabalhou com a gente também lá no GQA, né? Lá no GQA a gente trabalhou junto. Naquela época ele era humilde, agora ele mudou. Tá metido, né? Tá com a filha lindona, ele fica só com a filhota, né? Não dá mais atenção pra gente. Não, mas então, a gente, dentro do nosso processo lá de captação, passaram alguns atletas, né? Então a gente teve e muitos deles já não estão mais no clube, outros estouraram em outros clubes, né? A gente tem essa situação também que acontece, né? Mas dentro aqui do clube que a gente teve o Vinícius Tan, que passou pelo processo seletivo, hoje está jogando na Europa. A gente tem o Jonathan, lateral esquerdo, 98, que foi vendido para a Espanha no ano passado, era titular da equipe, um jogador que a gente viu jogando lá no Nova Iguaçu. Monitoramos por um tempo, acompanhamos, ele teve em outro clube, depois voltou e a gente indicou novamente, aí ele veio para a gente já no Sub-20, dentro daquele processo que a gente comentou. O Lucas Ribamar, né, que hoje também, na época foi vendido e hoje está em outro clube aqui no Rio, também passou pelo processo seletivo, né? Então todos esses foram atletas que a gente vinha monitorando, alguns estavam em outro clube, a gente já conhecia, já monitorava, e aí trouxemos como o Marcelo Benevenuto, zagueiro, que veio do Resende, o Caio Alexandre, que também está no profissional. Então assim, tem bastante atleta, o Luiz Henrique, que hoje está jogando no profissional, que é 2001, ele era de um clube parceiro nosso também, que a gente faz observação lá no Rio Grande do Sul, né? Então a gente tem bastante atletas aí, se for citar e sem citar esses que estouraram em outros clubes, a gente vai estar sendo justo, e tem outros que, se Deus quiser, estão por vir aí, estão por estourar. A segunda pergunta que eu já não me lembro mais. Relação, formação, título na base de clube grande como Botafogo. Como fazer isso? Como vocês fazem? Então, essa é sempre uma questão interessante, né? Nosso principal resultado é o desenvolvimento do atleta, a formação do atleta, a evolução do atleta,
e alcançar a profissionalização do atleta, né? O atleta jogar no profissional. Acho que esse é um dos principais resultados, né? Na base, a cobrança maior é por isso, por desempenho, por rendimento, por evolução, né? A gente não pode estar só preocupado em ser campeão, em resultado do jogo do fim de semana, em título, porque a gente está trabalhando com formação, né? Produto final é o atleta estar no profissional, a gente tenta ser revelado lá na frente. Então a gente pode ser campeão e acabar não revelando ninguém daquele time que foi campeão, como também a gente pode não ser campeão e revelar vários atletas. Então o objetivo principal é revelar. E lógico, paralelo a isso, né, você fazendo um bom trabalho, você desenvolvendo bem o atleta evoluindo, o resultado acaba vindo, né? É uma coisa que vai acontecer naturalmente, né? E é sempre importante que o atleta, para a formação completa dele, pensando a longo prazo, ele ser formado disputando jogos decisivos, disputando finais, sendo campeão, né? Por isso ele vai chegar lá no profissional, lá no que a gente chama de produto final, com uma formação completa, com essa vivência, com essa rodagem, né? Acostumado a jogar a decisão, não vai sentir o peso quando ele chegar a um profissional, acostumado a ser campeão. Então, assim, a cobrança principal não é essa, mas é lógico que o ideal é você conseguir conciliar e formar e ser campeão também. Mas, assim, muitas vezes o resultado ele acaba sendo consequência do que é feito no dia a dia, né? E o principal é a formação. Legal. Vitor, não parece não, mas já está 1h30 na live. O pessoal está entrando aí, Passa pessoal. rápido. Não tá só meia hora não, tá? Que já terminou a primeira. A primeira foi um pouquinho menos de 1 hora, porque tivemos alguns probleminhas de internet. Mas, botando aí, a gente já passou com certeza de 1h20. Verdade. E aí, calma um pouquinho, deixa eu ver aqui. Qual a importância da formação? Ó, o Rogério, inclusive, vou te convidar para fazer uma live, hein? É importante, vai passar bastante conhecimento. Ele perguntou qual a importância que é dada para a formação do cidadão lá no Botafogo. Então, isso, além da formação do atleta, e até naquilo que a gente estava falando da questão dos pais, é importante que os pais, os responsáveis, né, estimulem a educação do atleta, a escola. Isso é mais importante que até a gente considera do que o futebol, né? Que a gente vê muitos indo no fluxo contrário, né? Não, pelo lugar o futebol, a escola a gente dá um jeito, o importante é a formação do atleta, a formação do cidadão. A gente sabe que nem todos vão conseguir chegar ao profissional, era isso que eu estava falando naquela hora que caiu lá a primeira vez. A gente sabe que nem todos vão chegar ao profissional, então é importante que ele se forme o caráter do atleta, que se forme o cidadão, que se tenha essas vivências. Então a gente tenta lá no Botafogo, dentro do possível, tem os departamentos lá de assistência social, de nutrição, de psicologia, e enfim, visitas a museus, que isso forma culturalmente também, né, estimular tudo isso e ter dentro desses departamentos um atendimento próximo à família, né, para que possa estar ajudando nesse sentido, para que possa estar acompanhando, estar observando de perto, mas é sim um trabalho muito importante. Acho que a gente tem que dar um peso para esse trabalho que é feito muito grande, porque todas essas vivências extracampo do atleta, seja cultural, seja intelectual, isso vai colaborar para o desempenho do atleta dentro de campo, né? Então a gente sabe que o atleta é inteligente, um atleta ele vai conseguir ter a leitura de jogo melhor, ele vai conseguir tomar decisão melhor, né? O atleta que tem uma estrutura extracampo, ele vai conseguir se adaptar a situações difíceis da carreira dele. Então, assim, isso é tão importante ou mais até do que o desenvolvimento dele dentro de campo, né? E por isso acho que todos os clubes, né, devem se preocupar com isso. Na minha opinião, isso é o ideal, porque a gente tem que estar preocupado com isso, sim, para que, mesmo que caso ele não seja jogador, se ele for jogador, ele vai colaborar com tudo isso. Se não for jogador, ele vai ser um cidadão de bem, vai ser um cidadão de caráter, um cidadão formado, e vai seguir a vida dele, seja na profissão aí que ele escolher. Então, acho importante isso, e essas vivências são levadas para dentro de campo, com certeza. Não, a gente coloca lá no Fênix, a gente já colocou no Educa Esporte, enfim, mas lá no Fênix a gente está conseguindo avançar mais, essa importância do estudo, a importância da formação antes do futebol. O futebol é uma consequência, é uma ferramenta de
de formação. E lá a gente tem a parceria com o CCA, né, onde temos bolsas de até 95% para os atletas. Temos 2 atletas fazendo o curso, enfim, agora estão fazendo online, né? A nossa supervisora também está fazendo, a gente direcionou uma dessas bolsas para a comissão técnica. Então, assim, a importância de ter outro idioma também, até porque na live que eu tive com o Lucas, o outro Lucas, né, que trabalha na China, está aqui no Brasil por causa desse momento, e também o Humberto, o Cebola e o Léo, colocaram a questão da oportunidade de ir para os Estados Unidos fazer a universidade com bolsa jogando futebol. Ou seja, caso não esteja conseguindo aqui chegar ao profissional de alto rendimento, ele consegue fazer uma faculdade lá com bolsa, joga para a universidade e encaminha, inclusive, para um time profissional nos Estados Unidos. Também é um caminho. Então, assim, então é importante estudar, é importante fazer outro idioma, se tiver acesso, né, aí lá a gente tenta fazer isso. A gente conseguiu fazer uma parceria com o IEGA, que é um colégio de referência na cidade, também de 30% de bolsa, ou seja, a gente está tentando, né, juntar aí para que eles possam ter um caminho. E para o nosso Sub-15 a gente já coloca a ideia de tentar fazer uma faculdade. Não vai ser jogador? Vai trabalhar no futebol, pô. Eu não fui jogador, né? A gente foi jogador até uma idade, você foi até mais velho que eu, mas a gente está trabalhando no futebol, está vivendo do futebol, ou seja, é importante também ter essa visão que o futebol não é só para ser jogador, e é fundamental o estudo. Claro que também, se não for jogador, se não for trabalhar no futebol, vai ser um profissional de qualidade em outra área, e ter o estudo, e ter um idioma é fundamental. Então isso aí eu acho que é primordial dos clubes, deveria ser primordial dos clubes, eu acho que muitos clubes estão nessa linha, eu acho que tem crescido muito isso, e tenho visto muito isso. Eu fui no Sul fazer a OT no Grêmio, no Internacional, vi muito essa preocupação, né, como você cita na Botafogo também. Enfim, então eu acredito que esse é o caminho para que a gente possa ter atletas e não só jogadores, né? Pessoal, o pessoal pediu aqui, Vitor, mais 1 hora, mais 2 horas, enfim, parece ficha de não, gente. Aqui não é ficha de karaokê, não, né? Que bota mais 1 hora, não. Calma que amanhã tem gente tendo aula online, tem gente online, e assim, o Vitor vai ter uma live amanhã, nós vamos ter live também amanhã, e vamos ter outra live com o Vitor mais pra frente, enfim. Mas vamos lá, a gente vai pra dinâmica final, assiste essa dinâmica, que é maneira, legal, vai ter algumas pegadinhas pro Vitor, tá? O Celso tá assistindo, porque o Celso já quer pegar as informações para amanhã, entendeu? Que ele vai ter live comigo amanhã. Tá se preparando, malandro. Mas o da Michelle lá, a estrutura da Comebol, ele assistiu toda a live, sabia disso? Às quase 2 horas, ele assistiu, entendeu? A gente tá sem moral. Vamos lá. Vitor, é o momento de você dar o cartão amarelo e o cartão vermelho. Primeiro, você vai dar o cartão amarelo para alguma coisa ou para alguém. Aí é a sua escolha, tá? Tem gente que deu para alguém, tem gente que deu para algum fato. E aí, para quem você dá o cartão amarelo ou para o quê? Você dá o cartão amarelo? Mas tem que ser ligado ao futebol, pode ser ligado à política, vida, não. Qualquer coisa. Não, tô brincando, não vou entrar nesse assunto, não. Então, acho que dentro disso que a gente está falando, né, priorizar, a gente acabou falando, até acho que foi o Rogério que perguntou, né, esse assunto primordial, assunto importantíssimo. Acho que um cartão amarelo acho que vale uma atenção, vale uma atenção dos responsáveis para a educação do atleta, né? A gente sabe que não é só futebol, não tem que se preocupar só com ele dentro de campo, em largar todo o resto só para o clube, porque o caminho é árduo até lá o profissional. Então acho que vale esse chamado aí para que os pais, os responsáveis, empresários, enfim, o que for, possam estar orientando os atletas quanto a isso. Acho que é uma preocupação que a gente tem com o país, né, da educação, da formação, acho que em várias áreas, e no futebol acho que isso é mais agravado ainda, por todas as condições, a gente pensar que o futebol vai mudar a vida de todo mundo e largar todo o resto, acho que não é por aí, então vale essa atenção aí. E o cartão vermelho? Cartão vermelho, cara? Cartão vermelho é complicado. Cartão vermelho, não tem nada assim na cartão vermelho, cara. Acho que tudo depende do modo de vista, acho que tudo vale um amarelo, uma atenção, uma conversa, e cada um do seu ponto de vista. Você acha que a única coisa que valeria um cartão vermelho é trairagem e
Acho que mais nesse sentido, assim, acho que é a única coisa que eu não aceito. De resto, acho que tudo pode ser conversado, tudo é um ponto de vista, tudo a gente pode, cada um expor suas ideias e tentar chegar a um denominador comum ou perto disso. Desculpa, tá? É que eu tô lendo os comentários. Os comentários não estão É que aparecendo aqui para o mim, não. pessoal falou para dar cartão vermelho pra ter. Então, estão falando para dar cartão vermelho pra tua internet. Tá começando O a Bavo travar já. mandou dar cartão vermelho pra tua internet. É. Vamos lá, Vitor, pra gente terminar. Dá o esforço, dá aquele gás final pra tua internet aí pra gente poder terminar. Ó, deram cartão vermelho pra droga no esporte, deram cartão amarelo pra quem não respeita o isolamento. Estão dando cartão aqui amarelo, ó. Deram cartão amarelo pra quem não respeita o isolamento, cartão vermelho pra droga no esporte, cartão vermelho pra internet do Vitor. Nosso atleta Hudson tá online. Tá me ouvindo, Vitor? Ele deu cartão vermelho pro futebol, que paga menos para as mulheres do que para os homens. Marco responde: cartão vermelho para o coronavírus. Responde o quê, gente? Ele tem que responder o quê? Eu tenho que responder o quê? Não entendi. Vamos lá. Coloca lá. Ó, ô Vitor, o pessoal deu vários cartões Oi, vermelhos aqui. O nosso atleta, Hudson, deu cartão vermelho pro futebol que paga menos para as mulheres do que para os homens. E perfeito, muito bem colocado. isso foi ao Acho que vivo, ele é. mandou de primeira. Já deram cartão vermelho pro racismo, deram cartão vermelho pro machismo no futebol, enfim. Não só o futebol, né? Sim, Não sim. só o futebol, acho que todas as áreas, todas as profissões deveriam ser reconhecidas igualmente assim. É, acho que realmente o que vale cartão vermelho hoje em dia é isso, é racismo, qualquer tipo Isso de aí. preconceito. Acho que a gente tem sempre que respeitar o próximo. Tá ouvindo agora direitinho? Tô te ouvindo, tá me ouvindo? Tá ouvindo, Vitor? Beleza. Agora vamos para a última. Vamos tentar terminar bem. Vamos lá. Essa aqui é o toque e sai. Aquele jogador que prende muita bola, ele é fominha, né? Então tem que, pô, soltar a bola com mais velocidade. Então eu vou falar uma palavra ou uma expressão e tu tem que responder o que vier na sua cabeça, tá? Não pode pensar muito não, tá? E é rápido, é uma palavra só também. Não vai responder depois de meia hora não. Pô, se a internet dele ajudar, vai fazer. Vamos terminar, gente. Vamos tentar terminar bem aí. Foi bom até agora, pô. Tá arrebentando a live, pô. Live que mais bateu o teto aí de pessoas assistindo ao mesmo tempo. Entendeu? É o toque sai. É rapidinho isso aqui é rapidinho. Se a internet dele ajudar, é mais rápido ainda. Vavo deu o cartão vermelho certo para a internet dele. A gente. Vamos chamar ele de novo. Pra gente terminar, né, pessoal? Não perde essa parte não, que essa parte aqui é a melhor de todas. Essa que vem a pegadinha. Inicia esse mudo. Agora não dá mais tempo de reiniciar não, Vavo. Terminando. Voltei. Vamos lá. Eu, Então eu vou eu falar uma combinei palavra. com a internet, na hora da pegadinha ela cai. Ah, é? Ih, ó Jogada quem chegou. ensaiada. Ó quem chegou. Quem chega sempre no final das lives, Marcelo Canadas, melhor treinador de sub-9 de 2019 e seria, né, vai ser o melhor treinador de sub-11 de 2020. Mas vamos lá. Toque e sai, hein? É para eu falar a palavra e você falar também. Vamos lá. Amor, Família, paixão, minha esposa. futebol, Amor e paixão também. família, Pô, tá repetindo? É replay? não, você que respondeu isso. Família, Família, base. Botafogo, Gratidão. Só pode um? Aí é complicado, né? Ainda mais no Botafogo, que mais tem é ídolo.
Vou botar um ídolo que é vivo, está presente no dia a dia de trabalho com a gente e aprendi muito com ele, Sebastião Leônidas. Foi zagueiro na década de 60 e 70 do Botafogo, técnico, e trabalha na captação com a gente. Saudades. Saudade da época boa, né? Que a gente podia ter a idade dessas crianças aí que tá agora jogando, com tudo que eles têm hoje. Mas tudo na vida tem seu momento. Sonho. Um mundo melhor. Cor preferida. Preto e branco. Seleção brasileira. Auge. Coronavírus. Cartão vermelho. Funk ou rock? Funk. Samba ou pagode? Pagode. Sertanejo ou MPB? Sertanejo. Time de coração. Botafogo. E não é brincadeira, pessoal, ele é Botafogo mesmo. Para não achar que ele tá falando que é Botafogo porque ele tá no Botafogo. Eu falo time de coração, Vitor. E aí eu falei com todos. O engraçado foi o Lucas respondendo ao vivo, ele não esperava, né? E ele falou, Atlético Mineiro. Eu falei, pô, imagina se tu fala Cruzeiro, hein? E ó, não pode estar mentindo. Porque se tu for Cruzeiro é pior do que tu falar a verdade. E eu brinco Desde com isso aí pequenininho porque... tem que ser. Não, eu brinco isso aí. O Diego, que trabalha no Catar, estudou Você comigo tá na querendo faculdade. derrubar os outros, né? Você tá querendo derrubar Não, os não. outros. O Vanderlei Luxemburgo fala que é flamenguista, pô, ele trabalhou no Vasco e enalteceu a história do Vasco, que é um grande clube, pô, ajudou muito o Vasco no passado. Eu acho que o Diego relata bem legal. Ele fala assim, pô, muda aí, não é time de coração, é time de infância. Porque quando a gente entra no futebol, a gente deixa de lado e começa a ter muito profissionalismo com o time que a gente Sim, tá. a gente é Mas eu profissional, boto, claro. mas eu boto time de coração para poder tirar esse estigma que a gente não pode ter time, né? Ó, o Vavo tá falando que do esporte todo mundo era botafoguense, só eu que não era, entendeu? Que todos eram botafoguenses. Raul, você, Vavo, entendeu? Então, É, ele. Celso não era botafoguense também não. Celso não é botafoguense não, a gente vai saber amanhã, quando me falar amanhã. Mas Deixa vamos pra ele lá, amanhã. vamos lá. Mensagem nesse momento, para quem está assistindo, para os atletas, para os nossos atletas, para as pessoas responsáveis. Que todos se cuidam aí, tenham sabedoria, pensem no próximo. A gente sabe que é um momento muito difícil aí da sociedade. Se Deus quiser, isso vai passar logo. Acho que é aproveitar um movimento de reflexão, né, do mundo, das pessoas, e que a gente possa sair dessa todos bem e pensando de uma forma diferente, né? Quem puder, a gente sabe que tem muitas situações aí que as pessoas estão passando. Quem puder ajudar, né? Quem puder doar, acho que esse é um momento importante para isso. E muitas vezes não é só material, né? Acho que, às vezes que você não tem a condição de doar nada de material, nada de financeiro, mas às vezes você dá uma palavra amiga, você dá um ombro, você dá uma força, uma palavra de incentivo, você já está ajudando a outra pessoa. Então, mesmo que você não tenha nada para doar, nada para ajudar, você pense que não tenha nada para doar, nada para ajudar, você sempre tem, você sempre consegue ajudar o próximo, às vezes com uma palavra, com uma coisa que é simples, mas vai fazer bem a essa outra pessoa que está precisando. A gente sabe que tem muita gente aí passando por dificuldade, e torcer para que todos estejam bem e a gente consiga passar por essa fase aí. Pessoal, antes de agradecer o Vitor, só para passar para vocês, amanhã a gente tem a live lá no Futebol Interativo, nós vamos divulgar nossas redes, com o Celso e com a Michele, Celso do Flamengo, né, do feminino do Flamengo, e a Michele, instrutora da Conmebol, falando sobre análise de desempenho. E na quinta-feira, também no Futebol Interativo, nós vamos ter 3 treinadores do Sub-20, 3 grandes treinadores, o Mauricinho, que passou pelo Botafogo, está no Flamengo, o Valadares, está no Atlético Mineiro, e o Fabinho, campeão esse ano da Copinha pelo Internacional. Então os 3 vão estar falando sobre Sub-20, aquela categoria que é a porta já está lá para dentro do profissional.
vão estar batendo um papo aí quinta-feira também no Futebol Interativo. Então, 2 lives imperdíveis. Vitor, brigadão por ter aceitado nosso convite. Eu sei que você não tinha nem Instagram, né? Quando a gente fez o primeiro convite para você não tinha nem Instagram, a gente estava pensando como fazer a live contigo. Uma das saídas era fazer pelo Futebol Interativo, que não precisa ter Instagram. Mas aí você veio com a surpresa que fez o Instagram. E aí tá com 3 publicações, né? 3 fotos lá no Instagram que eu vi. Ou seja, recente seu Instagram. E aí, pô, muito legal. Obrigado mesmo por estar disponível nesse momento. Eu sei que, por mais que a gente esteja em casa, isolado, em isolamento social, a gente sabe que tem muitas tarefas também, muitas coisas. Mas foi muito bom contar com você. Muito bom contar com a nossa parceria lá, com nossas crianças. Então, ter um norte, buscar um sonho deles e a gente tentar contribuir de alguma forma. E a gente está sempre junto nessa estrada aí, né? Não é de hoje. Eu esqueci de trazer a foto para botar aqui para todo mundo ver a tua foto na época do Duke Esporte. Né? Enfim, esqueci de fazer isso. E a gente está nessa estrada aí, é bom estar sempre trocando ideia, fortalecendo e crescendo junto. Então, muito obrigado mesmo por ter aceitado o convite, ter participado com a gente quase 2 horas de conversa. Eu que agradeço. Passou até rápido, né? E não foi só por causa das interrupções da internet. Mas o papo foi bom. Agradecer aí a oportunidade. Acho que o nosso trabalho principal na captação do Botafogo é esse, a gente levar a oportunidade aos atletas aonde eles estiverem, da forma que for melhor para eles. Então, acho que esse vídeo aqui reforça ainda mais isso, fortalecer ainda mais nossa parceria com vocês, com o Fênix Queimados, que a gente está sempre junto, já visitamos várias vezes e vamos continuar nesse caminho, né? Agradecer a todo mundo que estava assistindo. Não dá para falar o nome de todo mundo, que é bastante gente passando aqui, ainda mais que a minha internet também não ajuda, mas agradecer aí a quem ficou até essa hora aí com a gente o tempo todo assistindo, a molecada do Sub-10, Sub-9, Sub-8, tô vendo aí todo mundo comentando. Obrigado, os profissionais que eu já trabalhei no Botafogo, alguns que ainda trabalho, outros que eu trabalhei que pude aprender muito, né? E citar o nome aqui vai até injustiça, porque posso esquecer algum, mas foram vários que eu vi comentando. Agradecer aí a presença de todos vocês, me ajudaram a me formar como profissional, já botei isso no post meu e a verdade é de coração. Agradecer aí aos pais que apoiam, que dão essa ajuda pra gente, que apoiam os filhos aí em busca do sonho e disponibilizar aí, como você falou agora, eu tenho Instagram, estou à disposição para qualquer dúvida, para qualquer contato. Torcer para tudo isso passar logo, a gente possa voltar à normalidade. E mais uma vez aí agradecer a todos que estavam assistindo e a vocês aí do Fênix Queimados também. Pessoal, brigadão por ter assistido. Não esqueça de estar acompanhando a gente também no Instagram. A gente vai estar divulgando as próximas lives. Como eu falei, a semana já tem 2 agendadas pelo Futebol Interativo. E tem os desafios que o atleta que quiser cumprir o desafio e mandar pra gente, a gente posta também, sem problema nenhum. Como eu falei, tem a Júlia Correia de Sergipe, uma menina de 8 anos que arrebenta, o Davizinho do Atlético Mineiro, enfim, então todos os atletas de qualquer equipe viu lá o desafio, quer fazer, manda para mim, posta, marca a gente, que a gente vai fazendo, vai trocando energia nesse momento aí que é tão importante, estar em contato de alguma forma, para que a gente possa superar isso tudo da melhor forma possível. Então, muito obrigado, Vitor, muito obrigado a todos e a todas, e vamos que vamos, porque a gente tem que sair mais forte dessa aí, e daqui a pouco a gente está junto nos campos e nas quadras também. Valeu, Vitor. Obrigadão, tá? Valeu, obrigado aí mais uma vez. Grande abraço a todos. Valeu.